o que é execução penal e como funciona a consulta de um processo de execução. Meu nome é Cristiane Dupré, eu sou advogada criminalista no Rio de Janeiro, sócia do escritório do Pré Pessoa Advogados Associados e coordeno o Instituto Direito Penal Brasileiro. Vamos lá. Execução penal é a fase em que o condenado já está cumprindo a sua pena, ou seja, uma pessoa ela foi condenada, seja uma pena privativa de liberdade, seja uma restritiva de direitos, e ela começou a execução da pena. Por isso, execução penal, porque diz respeito à execução da pena de alguém que foi condenado, o chamado apenado. E nesse momento é muito importante que um advogado esteja acompanhando o processo de execução, porque apesar de hoje em dia nós termos o SEEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, onde nós temos ali todas as informações relacionadas ao processo de execução, porque a partir do momento em que é emitida uma guia de recolhimento, nós temos ali a formação do processo de execução penal, onde teremos todos os incidentes da execução. O advogado ele pode requerer alguns benefícios, como o livramento condicional, a progressão de regime. Aí alguns falam assim, mas dentro desse SEU já não tem essas datas? Já não é automático? Não é bem assim que funciona. Muitas vezes existe um erro de cálculo, às vezes acontece de não existir o reconhecimento, por exemplo, de uma remissão, ou seja, do abatimento de parte da pena pelo trabalho, pelo estudo, ou de detração, às vezes um período em que aquele apenado ficou preso provisoriamente, que precisa ser abatido da pena. E qual é o papel do advogado, então? Fazer a impugnação dos cálculos, da importância do advogado que pretende atuar em execução penal se especializar de fato em execução, ter muito conhecimento daquilo que ele está fazendo. Ele precisa, para conferir se aquela data que está ali no sistema, no SEU, é uma data correta para o benefício, seja progressão de regime, seja livramento condicional, ele precisa dominar muito bem os cálculos na execução. Para você ter ideia, dentro do curso que eu coordeno no IDPB, que é o curso Decolando na Execução Penal e a pós-graduação em Execução Penal, que eu até vou deixar o link para você abaixo desse vídeo, nós temos um sistema do advogado, que é o escritório virtual, que o advogado ele vai se logar, vai utilizar a calculadora da execução penal para conferir todos os cálculos do processo de maneira detalhada, porque se ele perceber um erro, já aconteceu de eu prestando consultoria, verificar um caso que a progressão de regime estava no SEU para 2 anos depois e com a impugnação de cálculos a pessoa teria direito a progredir 2 anos antes. Então, se um dia faz diferença, imagina 2 anos na vida do apenado. É muita coisa, né? Então é muito importante essa conferência. Saber quais são as formas de fazer cálculo que hoje em dia a jurisprudência e a doutrina entendem como aquelas que são mais benéficas. A gente também fala sobre isso dentro do curso de advocacia especializada em execução penal, que é o Decolando, porque o advogado, de fato, ele tem que, depois que ele sai da faculdade, se ele decidir se especializar em execução penal, estudar a fundo, ter esse domínio, porque ele está lidando ali com um bem jurídico de uma importância enorme, a liberdade do seu cliente. Ele tem que saber muito bem, conferir ali no processo de execução penal cada detalhe. E, logicamente, que para isso ele precisa também se cadastrar no SEU para poder fazer todo esse acompanhamento, para poder peticionar no SEU, é muito importante. Então, a execução penal é isso. Nós temos o processo de execução penal a partir do momento em que uma pessoa é condenada e dá início à execução da pena. Dentro do chamado processo de execução penal, nós teremos os incidentes da execução. É ali dentro do processo de execução penal que o advogado vai acompanhar tudo o que passa a acontecer: direito de visita, direito de saída temporária, direito de benefícios como livramento condicional, como progressão de regime, impugnar cálculos, muitas vezes agravar da decisão do juiz da execução, se ele não concordar com uma decisão do juiz da execução, recorrer, que é o recurso de agravo em execução. Afinal de contas, de toda e qualquer decisão do juiz da execução penal, o recurso cabível sempre é o agravo em execução. E a consulta, ela se dá praticamente hoje em dia em todas as localidades já através do SEU. Em alguns estados o SEU ainda não foi implementado, e aí logicamente que nós teremos meios próprios, né, verificar se o processo é físico, se o processo é eletrônico, qual é o sistema que funciona naquele processo eletrônico para que seja feita essa verificação, mas o acompanhamento e a presença de um advogado especializado em execução penal é primordial nessa fase. Foi um prazer estar com você aqui nesse vídeo e até o próximo. Eu espero você aqui no canal, viu? Não deixa de se inscrever e de conferir os links que eu deixei aqui abaixo do vídeo. Um abraço.